Boas tardes, boas noites, dando continuidade à nossa leitura do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado pelo Chico, em que ele traz a história da história do mundo, né? A história do planeta, começando desde a sua evolução natural, com as espécies biológicas atingindo os nossos antepassados primatas, né, até os dias próximos aos de hoje. Nesse período, foram os exilados de um dos planetas da estrela de Capela que ajudaram a evolução da espécie. Hoje, particularmente, vamos repetir o último parágrafo e trazer algumas observações da arqueologia, demonstrando algumas provas disto que Emmanuel coloca, né? O período é muito extenso, faltam provas, evidências, mas só para que a gente tenha uma pequena noção do que significou esse exílio para esses espíritos, em que época isto teria ocorrido e quais são as evidências materiais a respeito disso. Então, repetindo a nossa última reunião, Emmanuel coloca: origem das raças brancas. Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram, então, lá os capelinos, né, proporcionalmente nas regiões mais importantes onde se havia localizado as tribos e famílias primitivas descendentes dos primatas a que nos referimos ainda há pouco. Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. Um grande acontecimento se verificara no planeta, e que com essas entidades nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. Em sua maioria, estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o Istmo de Suez para a África, na região do Egito, encaminhando-se igualmente para a longínqua Atlântida, de que várias regiões da América guardam assinalados vestígios. Não obstante, as lições recebidas da palavra sábia e mansa do Cristo, os homens brancos olvidaram os seus sagrados compromissos, olvidaram, esqueceram, deixaram de lado, né? Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na terra nos dias que correm, contrariando a regra geral, em virtude de seu elevado passivo de débitos clamorosos. Muito bem, nesse trecho, Emmanuel aqui resume que período, né? Essa é a parte interessante, né? Foram exilados, tinham os espíritos nativos, e esses espíritos nativos oriundos da evolução biológica aqui tiveram como filhos, né, esses capelinos que impuseram as suas características perispíriticas ao novo corpo e deram origem aos ancestrais dos homens brancos, ok? Muito bem, vamos ver o que a história coloca, né? O que a arqueologia, a antropologia coloca, né? Então, quando nós falamos em Homo, H-O-M-O, é o gênero, né? É o gênero Homo. Quando se fala em Neandertal, em Sapiens, já é a espécie, né? Já é um grupo característico dentro desse gênero, né? O Homo, né, os primatas que amealhavam andar em pé ainda não, mas que eram esses avós, bisavós dos homens modernos, né? Há evidências deles através de ferramentas, pegadas, né? Essas ferramentas e essas pegadas datam de aproximadamente 2,8 milhões a 3,6 milhões de anos, né? É muito tempo, né?
Então, eu só vou ler alguns trechinhos aqui, vocês até encontram muito mais coisas na internet, nos outros livros, só para ilustrar, né? Então, nós temos pegadas, por exemplo, né, associadas a ferramentas de 3,7 milhões de anos, né? Que já consideravam a capacidade do homem andar em pé. Então, aí ele passaria a ser o Homo erectus, né? Um outro Homo seria o Homo australopithecus afarensis, da ordem de 3,9 milhões, que é o esqueleto de Lucy, aquele esqueleto que tem uma figura de uma mulher, né, baixinha, com caracteres bem primatas, né? Então, o Homo, lá atrás, nós estamos falando de 2,8 milhões, 3, até alguns falam em 6 milhões de anos, né? Voltando à escala que nós conhecemos. Jesus surgiu há 2.000 anos. Nós estamos falando há milhões de anos, né? Uma coisa é certa, o Homo sapiens é mais ou menos um consenso que ele tem, o Homo sapiens, né, tenha surgido em torno de 300 mil anos. Então, há 300 mil anos surgiu o Homo sapiens. Só que é o ancestral do homem moderno, né? E ele teve as suas regiões em que ele predominou inicialmente, nesses 300 anos, né? Então, não existe nenhuma evidência fóssil do Homo sapiens antes de 300 mil anos. E estou lendo aqui. A espécie mais próxima de nós, o Homo neanderthalensis, só surgiu cerca de 430 mil anos, né, atrás, né? Isso só significa que é possível através da análise de pegadas, né? Então essa é a referência mais distante daqueles que seriam os ancestrais do homem. Agora, o que é mais interessante é que existiam o Homo sapiens, o homem de Neandertal, entre outros, né? E que não foi uma evolução sequencial, né? O que é uma evolução sequencial? Eu vou passar aqui. O Homo sapiens, ele surgiu a indícios há 300 mil anos. Porém, o Homo de Neandertal também convivia nesta mesma época, né? O Homo erectus, que é o avô de todos eles aí, ele evoluiu a partir de 2 milhões de anos. Então, 2 milhões de 3,6, depois 2 milhões, depois aí 460 mil o homem de Neandertal, depois 300 mil o Homo sapiens, né? E tem outras espécies, né? Então, eu vou pegar aqui um resuminho, né, do livro, inclusive best-seller, né, chamado Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, de Yuval Noah Harari, né? Muito interessante esse livro porque ele faz uma compilação dos estudos recentes a respeito do tema, né? Então, segundo ele, o Australopithecus surgiu há 2,5 milhões de anos, também conhecido como macaco do sul. Há 2 milhões de anos, na África do Norte, surgiu o Homo neanderthalensis, né? Há 1,5 milhões de anos, na Ásia, surgiu o Homo erectus. Muito bem. E há 300 mil anos, que foi quando surgiu o homem, o Homo sapiens, né? Ele convivia, ele dividia o espaço com o homem de Neandertal, Homo erectus, e já usavam fogo diariamente, né? Então, a frase dele é exatamente essa: há 300 mil anos, Homo erectus, os neandertais e os antepassados do Homo sapiens já usavam fogo diariamente.
Há 150 mil anos, a África é povoada pelo Homo sapiens. E há 100 mil anos, né? Então estamos aproximando cada vez mais do nosso período. Há 100 mil anos, o planeta era habitado por pelo menos 6 espécies humanas diferentes. Não era só o Homo sapiens, tinham pelo menos 6. Era um convívio. Então, veja, o que Emmanuel nos traz dessa evolução, ela não ela é distribuída, mas ela não é homogênea. Não foi num único momento que surgiu o Homo sapiens e os demais se extinguiram, não. Né? Há 100 mil anos havia um convívio dessas 6 espécies. Há 50 mil anos sobreviviam sapiens, neandertais e denisovianos, 3 espécies. E aí, há 50 mil anos. Só que um número interessante, há 70 mil anos, né? O Homo sapiens, eu estou lendo aqui, tá? Começou a fazer coisas muito especiais. Nessa época, bandos de sapiens deixaram a África pela segunda vez. Dessa vez, eles expulsaram os neandertais e todas as outras espécies humanas, não só do Oriente Médio, como também da face da Terra. Então, essa ocupação extensa do Homo sapiens começou a ocorrer há 70 mil anos. Em um período incrivelmente curto, o Homo sapiens chegara à Europa e ao leste da Ásia. Há aproximadamente 45 mil anos, conseguiram atravessar o Mar Aberto e chegaram à Austrália. O período de 70 mil anos atrás, há 30 mil anos atrás, obviamente, testemunhou a invenção dos barcos, lâmpadas a óleo, arcos e flechas e agulhas. Os primeiros objetos que podem ser chamados de arte e joalheria datam desta era, assim como os primeiros indícios incontestáveis de religião, comércio e estratificação social. Bem, onde é que a gente... por que estamos comentando tudo isso, né? Porque é para buscar uma referência de quando ocorreu a migração, a vinda desses espíritos de Capela, né? Quando que eles vieram? Foi há 300 mil anos? Há 460 mil anos, quando surgiu os neandertais, né? Foram em grupos, em ondas, né? Se surgiram há 300 mil anos, por que essa chamada revolução cognitiva? Porque mexeu no DNA, né? Mexeu no DNA, tem um trecho aqui em que é colocado, ó, o surgimento de novas formas de pensar e se comunicar entre 70 mil anos atrás a 30 mil anos atrás, constitui a revolução cognitiva de conhecimento. O que a causou? Não sabemos ao certo. A teoria mais aceita afirma que as mutações genéticas acidentais mudaram as conexões internas do cérebro dos sapiens, possibilitando que pensassem de uma maneira sem precedente e se comunicassem usando um tipo de linguagem totalmente nova. Poderíamos chamá-las de mutações da árvore do conhecimento. Por que ocorreram no DNA dos sapiens e não dos neandertais? Até onde pudemos verificar, foi uma questão de puro acaso. Não foi por acaso. Emmanuel coloca que isso tudo foi direcionado por Jesus, através desses espíritos, para aproveitar da espécie mais hábil existente no planeta para aprimorá-la a partir desses espíritos exilados. Então, essa vinda, ao que parece, pelo menos nesse grupo, ocorreu entre 70 mil anos atrás e 30 mil anos atrás. Né? Se a gente falar 30 mil anos, só pode ser atrás. Pode ser num outro grupo, tenha ocorrido isso antes, quando do surgimento do Homo sapiens propriamente dito, da espécie. Né? 30 mil, 70 mil, 100 mil, 400 mil, 200 mil, 300 mil, não importa, tudo
tá no milhar, né? Tudo está no milhar. Então vocês imaginem os espíritos que foram trazidos desse planeta, estão na Terra tranquilamente, assim, tranquilamente, há mais de 30 mil anos. Então vocês imaginem o custo da separação, né? O custo desse distanciamento, o custo de perder o paraíso, né? Isso nós estamos falando de 30 mil anos, não existem evidências escritas, nada nesse sentido. A escrita depois nós vamos falar quando surgiu, né? Mas, sendo bem otimista, esses grupos surgiram aqui há pelo menos 30 mil anos. Né? Lembrando que há 50 mil anos o Homo sapiens conviviam com os nativos, né? A sua predominância foi neste período, né? Em que 70 mil anos foi quando o sapiens ocupava a África Oriental como espécie dominante, né? Um outro número aqui, agora já mais próximo dos nossos, né? Há 12 mil anos ocorreu a revolução, a chamada Revolução Agrícola. O que é a Revolução Agrícola? O nome já diz, os homens deixaram de ser caçadores, né, e coletores secato que tem no lugar, né, e passaram a plantar, domesticar as plantas, né, e aí eles deixaram de ser nômades, eles tendem a deixar de viajar para se fixarem em alguns lugares. Só 12 mil anos, né? Há 10 mil anos, né, final da era glacial, o Homo sapiens domina o planeta, né? Então, numa migração numa vinda que pode ter iniciado há 400 mil anos, há 500 mil anos, ela ela se consolida há 10 mil anos, né? Sobre o número que a gente observar é impressionante, né? Então, há 10 mil anos é o fim da era glacial, é aquilo que a gente assiste lá nos desenhinhos, né? A era do gelo e tudo mais. Mas os homens, agora Homo sapiens, né? Eles só começam a construir as cidades 5, 6, 7 mil anos antes de Cristo, né? Então, mesmo já trazendo esses conhecimentos desses locais, de outro planeta e tudo mais, eles não tinham como demonstrar, usufruir de todo esse conhecimento. Por quê? Porque era um conhecimento que exigiam outras coisas, outros tipos de organizações e que eles não dispunham ainda, né? Então, a partir de 5 a 7 mil anos antes de Cristo, é que nós vamos começar a encontrar culturas, né, civilizações que fazem referência remota a essa história, né? A mais antiga, como já comentamos, né, que tem registro, são os sumérios, né? Os sumérios é uma civilização da Mesopotâmia, chamado berço da civilização ocidental, que seria hoje o Iraque, né? Lá que existem desenhos, escrita cuneiforme, né, em forma de cunha, manifesta através de placas de argila também aos milhares, né? Essas placas de argila fazem referências, são icônicas, são ícones, né? Não são palavras, letras, né? São ícones que fazem referência a essa história. Mas veja, essa história é trazida gradativamente desses grupos que nós estamos falando aí, 12 mil anos, 30 mil anos, 70 mil anos, né? E vão reencarnando, né? E, por exemplo, quando nós falamos da Bíblia, né, a Bíblia é uma referência judaica dessa história, né? Nós usamos a Gênese como referência da explicação da formação do mundo, né? Tanto que tem a simbologia do Adão e Eva, etc. Ela surgiu há 1200 aproximadamente, bem extenso, antes de Cristo. Só que existem evidências, que comentaremos na próxima reunião, de que os que escreveram a Bíblia foram buscar referências nestas placas sumérias, que datam de
4, 5, 6 mil anos antes de Cristo, né? E conta-se a mesma história com palavras diferentes, né? Então o Adão lá que perdeu o paraíso, né? A Eva significando aqui o nativo, né? E essa metáfora toda criada no Gênesis, ela é encontrada lá nas placas sumérias de uma outra forma, como comentaremos na próxima oportunidade. Tudo bem? Pena que o tempo é curto. Na outra reunião continuaremos. Até a próxima oportunidade. Olá, espero que todos se encontrem bem. Hoje nós vamos ler uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, e na sequência nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. A mensagem é número 68, chama-se Aguardemos. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paulo. Se a gente parar inicialmente para pensar, né? Nós temos paciência de aguardar numa fila, na fila do supermercado, ali no trânsito, esperando ali a nossa passagem, né? A vez ali do farol. E eu me recordei da natureza, né? O quanto a natureza é sábia. Me lembrei das tâmaras, né? Que antigamente as tâmaras levavam de 80 a 100 anos para darem frutos, né? Então tinha um ditado que dizia que quem plantava não colhia, né? Por conta até das pessoas não viverem tantos anos. E hoje, com as técnicas da agricultura, é possível ter o fruto em 10 anos. Ou seja, mesmo assim, é um tempo imenso para essa sede que nós temos, assim, essa ansiedade que nos consome. A gente não tem paciência para esperar um filme carregar, a gente não tem paciência para abrir um arquivo, né? Tudo nos remete àquela coisa, aquele senso de urgência que é perigoso às vezes, né? Se for ali aquela questão de falta de foco, de não estar presente em cada momento. E aí a gente precisa parar para analisar mesmo as coisas, né? Esse chamamento, aguardemos. Nós estamos sendo pacientes? Então vamos ler aqui a mensagem de Emmanuel e fazer alguns comentários. Em qualquer circunstância, espera com paciência. Como eu mesma disse, nós não temos paciência para nenhuma circunstância nesse mundo moderno e nós precisamos parar com isso, parar com esse comportamento. Tudo acontece no tempo certo, né? As pessoas estão ali, às vezes, nos atendendo, elas têm o tempo delas para nos atender com qualidade e a gente quer ali apressar, às vezes, as coisas. Como eu disse sobre a natureza é sábia, o fruto para chegar na maturidade, ali no sabor, na consistência correta, ele precisa levar mais tempo. Então a gente precisa aprender a aguardar. Se alguém te ofendeu, espera. E é interessante isso porque muitas vezes, primeiro, essa ofensa, às vezes somos nós que tomamos como ofensa, a pessoa nem falou nada para nos ofender. Então precisamos nos conhecer. Mas se de fato ela nos ofendeu, a gente precisa esperar. A gente precisa ter a paciência de aguardar aquela situação se resolver. A paciência de trabalharmos em nós o perdão, o entendimento, temos a iniciativa de entendermos o que levou a pessoa a fazer este ou aquele comentário sobre nós e por que nós nos ofendemos.
A gente precisa trabalhar isso, né? Porque quando a gente tá bem, a gente nem percebe certos ataques. A gente não se alinha a eles, né? Não se afina a eles. Não tomes de esforço a quem já carrega a infelicidade em si mesmo. É um ponto interessante, porque a gente vê aquilo como um ataque pessoal e não consegue enxergar que a pessoa está precisando às vezes de ajuda. Aquele outro que nos ofendeu está precisando de ajuda, ele pode estar precisando de ajuda. E aquela forma de exteriorizar o que ele está pensando pode não ser a mais modulada, a mais correta, e nós temos que entender e ter paciência, porque nós fazemos isso com os outros. Quantas vezes nós não ofendemos os outros? Com a nossa postura, com o nosso gesto, com o nosso olhar, com um comentário que para nós não parece ser ofensivo, mas que é. Que pode despertar ali gatilhos, recordações difíceis. Então, se nós temos que ter, se nós queremos que os outros nos desculpem, entendam o nosso momento, porque a gente pode justificar ali com o nosso temperamento, com o momento que estamos vivendo, ali que estamos estressados, que estamos sobrecarregados, então nós também temos que entender o momento do outro. Se ele está feliz, se ele não está feliz, o que está acontecendo. Entender todo o contexto. Se alguém te prejudicou, espera. Nada como um dia depois do outro. A verdade sempre aparece. E às vezes, de uma perda ali, pode nos impulsionar a melhoria também, né? Acaba não sendo tão prejudicial como a gente pensa num primeiro momento. A gente vê que é às vezes um livramento, um momento de tomarmos um outro rumo. Não precisas vingar-te de quem já se encontra assinalado pela justiça, né? Porque é aquilo. Aonde está o problema? Se o problema está no outro, de fato, depois de efetuarmos uma análise ali bem crítica, bem ali profunda sobre nós, por que nós vamos nos envolver nesse problema? Porque vamos fantasiar. Aqui nesse mesmo livro tem uma mensagem que fala, né, de salvar-se, né? E o salvar-se aqui acaba sendo aplicado, né? Salvar-se de si mesmo. Porque se você não tem nada a ver com isso, se você se vinga, se você quer fazer a justiça com as suas próprias mãos, aí sim você vai estar cometendo um crime que você não deveria ter cometido. Se você tivesse perdoado, se você tivesse olvidado, esquecido essa ofensa e aguardado, você não teria se precipitado num erro, né? E aí sim é o salvar-se de si mesmo, do seu temperamento, né? Da sua impulsividade, que pode acarretar aí num prejuízo, sendo que não era esse problema não era seu, né? O mal estava no outro, e aí você trouxe o mal para você. Se sofres, espera. Tudo passa, né? Quantas vezes depois de sofrermos, a gente acaba refletindo e vendo que foi o melhor que nos aconteceu. Muitas, né? Sempre quando a gente conversa com alguém, ali do nosso convívio familiar, ou até mesmo as nossas experiências, quantas vezes a gente admite e fala, nossa, ter passado por isso foi a melhor coisa que me aconteceu. Essa dor, ela me levou ao amadurecimento, né? Aqui na sequência ele fala, a dor é sempre aviso santificante, é um alerta, né? A dor física, a dor emocional, a dor moral, são sinais. Então, se o nosso corpo está passando por algum problema, a dor ela é um aviso santificante. Se emocionalmente estamos aflitos, desestruturados, toda a nossa exteriorização, né? Ela é um aviso para que a gente se trate, que a gente mude. E a dor moral também. Então, quando a gente
exterioriza alguma imperfeição que com o trato, né, o traquejo social a gente consegue esconder, é um aviso, é um alerta para mudarmos o rumo, para combatermos a dificuldade que ainda trazemos em nós. Se o obstáculo te visita, espera. Eu fiquei pensando, né, naquelas corridas de obstáculo, né, quanto que um atleta tem que trabalhar ali para aprender a pular aquele obstáculo. Então também é um sinal de espera, de paciência, de treino, de habilidade. É o que a gente precisa fazer, né? Se tiver um obstáculo, a gente aguardar, a gente estar preparado cada vez mais, a cada dificuldade, lembrarmos que somos capazes de vencê-las, né? E esperarmos, desviarmos certo. Talvez seja ali o momento da gente mudar o rumo. O obstáculo não é tão difícil assim e não é tão prejudicial assim quanto a gente acha no primeiro momento. O embaraço de hoje, muita vez, é benefício amanhã. A fonte, ajudando onde passa, espera pelo rio e atinge o oceano vasto. A caridade é assim, né? Ela faz com que a gente avance, alcance. E temos que ter em mente que não é necessário aguardar, neste caso do trabalho, a melhor oportunidade. A gente tem que ir fazendo. Porque se a gente espera por recurso, espera por companheiros, espera por tempo, a gente acaba deixando passar uma existência e não faz nada, que é um outro ponto que ele vai falar um pouco mais adiante. E a caridade, ela encontra, né, o destino certo, né? A árvore, prestando incessantemente auxílio, espera pela flor e ganha a bênção do fruto, fase a fase, como no caso da tamareira. Todavia, a enxada que espera, imóvel, adquire a ferrugem que a desgasta. Aqui é o outro ponto, né? Então, ao passo que a gente tem que ir trilhando o caminho, pensando no exemplo da árvore, da natureza, né? Então, ali da raiz da árvore, quando a gente olha essas árvores muito, muito grandes, vê como é firme ali a raiz e como é robusta a copa delas, mas não foi do dia para a noite, né? Começou com uma semente, passo a passo, fase a fase, mas evoluindo, com o passar dos anos se torna uma grande árvore. Então, quando a gente espera imóvel, né, como ele fala aqui da enxada, se você não a usa, adquire a ferrugem que a desgasta. Temos que ter a iniciativa e a firmeza de trilhar o caminho, sem desculpismo, sem dizer, vamos deixar para depois, vamos aguardar uma oportunidade melhor, né? Olha que interessante como o Emmanuel coloca. Primeiro, da questão da paciência, que é saudável, aguardar de forma saudável. E como pode ser perigoso se a gente aguarda a oportunidade certa ocorrer, se a gente não faz nada. Ou então quando a gente deixa para o outro fazer, que é pior ainda, né? Então a gente fica ali aguardando alguém fazer a tarefa que é nossa. Então, dentro da encarnação, nós temos que ter essa consciência. Nós estamos aqui encarnados com um propósito para evoluir. Nós não podemos retornar para o plano espiritual nesta fase que estamos, com o conhecimento que já adquirimos, com as mãos vazias, né? A enxada aqui é essa encarnação maravilhosa, é um instrumento, né? O poço que espera, guardando águas paradas, converte a si mesmo em vaso de podridão. Então, inutilidade, o efeito contrário do aguardar sem trabalho, e que demonstra o apego, a vaidade, o orgulho,
Quando a gente fala, eu vou deixar para o outro fazer, eu não vou me submeter a fazer isso, ou então eu não vou enfrentar as minhas dificuldades para poder superar esse obstáculo. A gente tem o apego ao homem velho, às dificuldades que nós trazemos, porque é difícil enfrentarmos as nossas dificuldades, mas nós estamos aqui exatamente para isso. Sejam, pois, quais forem as tuas dificuldades, espera, fazendo em favor dos outros o melhor que puderes, a fim de que a tua esperança se erga sublime em luminosa realização. Então, acreditar, confiar, seguir, caminhar, fazer, se cair, levantar, se errar, buscar o acerto, a correção. E a paciência é com o trabalho, trabalhando. Aquele trabalho de formiguinha. Quem somos hoje, ele é fruto, né, das nossas escolhas que fizemos lá atrás. Então, ou colhemos frutos bons ou colhemos frutos amargos. E a gente tem que ajudar também através do nosso exemplo, nossa atitude, né, levando aqui como exemplo essa questão de uma ofensa, a nossa atitude pacificadora, a nossa atitude de não conflito, de paciência, de perdão. Isso por si só vai ensinar o nosso adversário, a nossa mudança, a nossa reforma íntima e a postura frente à dificuldade, né? Às vezes já aconteceu comigo profissionalmente de ver situações ali de conflitos e uma pessoa ficar mais quieta, mais serena, né? E ter esse comentário, que fulano é evoluído. E depois as coisas acontecem assim, foram sendo resolvidas e realmente essa pessoa se tornou um grande exemplo para o time, né? Por ter ficado ali paciente, aguardando ali que a situação se resolvesse, que quem falou refletisse. Então, é um exemplo, né? Quando a gente vê esse tipo de postura. E para concluir, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, o item é 7, paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bem dizei, ao contrário. O Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor nesse mundo para a glória do céu. Sede pacientes, a paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Do trabalho, do amor, do auxílio, da paciência, do amar ao próximo como a si mesmo. Bendizei aqueles que nos maldizem, orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. É de perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Eu estava lendo esse item, eu me lembrei da Joana de Cusa, quando ela tem um encontro com Jesus para falar sobre o marido dela, que não compartilhava, o Cusa, né? Que não compartilhava da mesma fé. E ele fala para ela, ama a si mesmo. Não te acharias ao lado dele se não houvesse para isso uma razão justa. E ela foi fiel, como ele pediu para ela, né? Joana, ser fiel. Ela voltou para casa e continuou ali, né? Buscando se calar, ser paciente com ele, porque ele tinha toda aquela questão de conchavos, de alianças de interesse. E ela passou a não entrar em conflito com ele, ter paciência, aguardar o momento dele, né? E até mesmo quando veio ali a dificuldade, os reveses da vida, né, que eles perderam tudo, veio a doença, perdeu o dinheiro, perdeu o prestígio, né, o Cusa, ela se manteve firme ali ao lado dele, tendo paciência. E
quantas pessoas são colocadas no nosso caminho que nós convivemos? Não precisa ser dentro de um lar, não precisa ser um cônjuge, não precisa ser dentro da família, um filho, uma mãe. Tem situações na vida que tem pessoas que estão ali presentes e que a gente tem que conviver. A gente tem que parar e pensar, né? Será que não é por uma grande causa? Provavelmente sim, senão não estaríamos juntos. Não é por um grande resgate? Com certeza, né? Para colocarmos ali à prova os nossos objetivos, a nossa força, a nossa perseverança em evoluir, em aprender a amar, aprender a perdoar. Nada é por acaso. A vida é assim, eu o sei, ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha do alto do que quando se curva a fronte para o chão. Então é trabalhar ali a aceitação, trabalhar o nosso orgulho e ter o otimismo, né? Que mais um dia tudo passa, tudo vai ser resolvido. Aguardar, como disse Emmanuel. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar. Ao passo que vós tendes vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, Le Havre, 1862. Então fica a mensagem hoje, a palestra, o tema para refletirmos a respeito da paciência, de suportar, de aguardar. Até a próxima.